Boa noite, pessoal. Nosso grupo está apresentando o trabalho de obrigações de não fazer. É um caso de um senhor de 77 anos que mora sozinho no prédio e, por sua vez, o vizinho de cima começou a lançar lixos na sua sacada. E ele, com uma certa idade, não teve muito o que fazer, foi procurar medidas que possam ser sanada a situação. Procurou o síndico do prédio, os próprios moradores, o próprio indivíduo que estava jogando lixo, mas não obteve êxito. Tendo então que passar por problemas de saúde, por estresse, teve que contratar um auxílio para fazer a limpeza e não conseguiu êxito em acabar com o problema. Então teve que ingressar judicialmente para poder ter êxito no fórum sobre essa questão. Bom, continuando a apresentação do colega Carlos, eu vou apresentar aqui para vocês o polo ativo, tá? Que é o senhor Nóbrega, que no caso aqui foi o nosso cliente, tá? Idoso, já com 77 anos, e o nosso polo passivo, que aqui nós temos 3 envolvidos, que no caso é o senhor Félix, que foi o que lançou o objeto, o edifício, tá? Amaranto, e o síndico. Então foram os 3 envolvidos que, diante dos fatos narrados aqui, a gente chegou nessa conclusão. Nós utilizamos os seguintes artigos, tá? A tutela de urgência antecipada, tá? Em caráter liminar, porque, no caso, no artigo 300 do Código Civil. Bom, então, nós utilizamos os seguintes artigos, tá? Que é o artigo 300 do Código Civil, que é a tutela de urgência antecipada, tá? Que ele pode acarretar um dano ou o perigo, tá? De processo de reparação ao cliente. A Lei 13.105 de 2005, que a gente pediu uma prioridade de tramitação do processo, visto que o cliente ele já é um idoso de 77 anos. Pedimos também uma reparação por danos morais, ele foi alvo de chacota, né, do prédio, da vizinhança, devido ao número de reclamações que ele fez no prédio, perdas e danos. Ele teve gasto com medicações, ele precisou passar por psiquiatra, teve gasto também com auxílio de doméstico para poder fazer a limpeza, porque ele mora sozinho, então ele teve todos esses gastos que a gente também colocou no processo. Um outro artigo também, que é o artigo 938, que é aquele que habita, né, no prédio ou parte dele, responde pelas coisas que dele caíram ou que forem lançados em lugar indevido. Lembrando também que a gente incluiu nesse processo uma questão muito importante, que é o Estatuto do Idoso, tá? Da Lei 10.741 de 2003, que ela diz que obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do poder público assegurar à pessoa idosa a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, educação, esporte, lazer e ao trabalho, tá? Habitação, esporte, liberdade, dignidade, respeito e principalmente a convivência familiar e comunitária. Tais conhecimentos faz parte do Estatuto do Idoso. Imposição das penas referente aos danos morais e materiais. Condenação da pena comunitária. Da gratuidade de justiça. O artigo 98 do Código Civil da Lei 13.105, que seja julgado procedente do pedido. Imposição das penas referente aos danos morais e materiais. Condenação de pena comunitária. Protesta ao autor por todos os meios de provas permitidos em direito, juntados posteriormente de documentos, oitivas de testemunhas, depoimento pessoal de representantes legais ou prepostos da empresa, bem como todos os demais legais e moralmente legítimos. Segue em anexo da petição os seguintes documentos. Foi feito o boletim de ocorrência, reclamação no livro de condomínio, aviso aos moradores, declaração do médico psiquiatra, foto dos objetos avançados.